Boa noite, Esquerda News! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Fernando Marrá, esse aqui é o Resumo News, tá? Trazendo aqui as notícias do dia. Desde já aí peço aí que você dê o curtir, que você se inscreva no canal, porque diversos youtubers progressistas postam conteúdo aqui no canal, então você vai ter aqui no canal Esquerda News diversidade, não é? E também ative aí o sininho, clica no sininho, ativa para você receber as notificações, beleza? E assim, fazendo isso daí você ajuda o canal, tá? E quando a gente ajuda, a gente se sente bem e se sentir bem faz bem à saúde. Então, bora lá, dê o curtir, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Então, vamos aqui às notícias. Exclusiva aqui no Diário do Centro do Mundo. Justiça Federal manda MBL parar de usar nome do movimento e logomarcas do grupo. Vamos lá, aqui está aqui a decisão da juíza, né? Isso aqui é de caráter liminar, ou seja, pode ser derrubado, não é? O Rubinho vai ter um trabalhinho aí para poder derrubar essa liminar, não é? E o que acontece? O MBL em si, né, enquanto pessoa jurídica, ele não existe. O que existe é o MRL, Movimentação Renovação Liberal. O MBL é uma espécie de nome fantasia do MRL. Porém, o que acontece? Ao que tudo indica, o MBL não tomou os devidos cuidados para poder registrar a marca e chegou aqui o Vinícius Aquino, não é? E ele chegou na frente e ele pediu o registro, né, da patente, né, da marca MBL. E de acordo com o processo, tudo mais, acabou que se deu que ele até agora tem a liminar, né? Em teoria ganhou em partes a causa. E, né, a garotada do MBL, que inclusive quer virar um partido, agora, né, por enquanto está impedido de utilizar a marca. Tá, inclusive o Frota também entrou nessa daí de forma bem bem malandra, não é? Que o Frota tá junto com o tal do Jacaretanga, então tem atrito entre eles, MBL, Jacaretanga, não é de hoje. O próprio MRL, nos processos que ele respondeu, o MRL respondeu, o MRL sempre diz que o MBL é uma espécie de nome fantasia. Inclusive tem declaração no debate do próprio Mamãe Falei, do Arthur Mamãe Falei, de que o MBL de fato é um nome fantasia. Não existe MBL, que tem é o MRL. Então utilizou-se de tudo isso daí, né? E agora eles estão com um sério problema, não é? Inclusive de fazer giro, a marca conhecida. No mínimo aí, né? Vão ter que pagar para esses dois aí, para eles poderem continuar utilizando a marca do MBL. Né? Mas é bom aí para eles aprender. Agora eles vão ter um trabalhinho maior, em vez de ficar se preocupando aí em atacar o STF, não é? Agora eles vão ter um trabalhinho a mais aí. Não é essa notícia aqui que eu quero colocar, essa daqui. Bem, apresentou-se a reforma da Previdência, não é? Aqui dos militares. E teve diversas manchetes aí, né? O próprio governo dizendo que economizaria-se 10 bilhões em 10 anos. Porém aqui uma manchete muito mais realista, né? Economia com a previdência de militares será de apenas 1% da reforma de civis. Seguinte, como eu tenho dito aqui, nós, trabalhadores, não temos representatividade no Congresso. Tem as bancadas da bala, bancada dos ruralistas, bancada evangélica, não é? Bancada até mesmo do pessoal da escola sem partido, eles têm influência muito forte lá, não é? Os olavistas. E os militares agora ocupam diversos órgãos, inclusive ministérios e tudo mais. Então eles têm representatividade
Essa previdência dos militares é previdência para inglês ver, tá? Só para dizer que eles estão pagando alguma coisa, certo? Abriram mão de muito pouco, muito pouco mesmo. E nós que não temos representatividade, não é? Ainda vamos pagar o pato nessa reforma da previdência, que é uma reforma totalmente nociva, tá? Tem aí candidato não, eleito aí, né? Por exemplo, Vinícius Poit, que chegou a dizer que a previdência dá prejuízo. Não existe essa de previdência dar prejuízo, porque previdência não foi feita para dar lucro. A previdência foi feita para que pessoas, não é, numa idade avançada, possam manter-se o seu padrão de vida, manter o seu consumo, não é, e ter dignidade, poder viver com dignidade, e aqueles que não podem se aposentar por idade possam receber pelo menos um salário mínimo para ter um pouquinho mais da vida mais difícil. E a grande maioria que se aposenta, que é da iniciativa privada, com o salário com a aposentadoria, não consegue se manter, tem que ou ter uma renda formal ou uma renda informal, não é? E assim, cada dinheiro colocado na previdência, não é, de quem recebe o benefício, essa pessoa não deixa o dinheiro guardado, essa pessoa não deixa o dinheiro nos títulos do tesouro, né, de rentismo. Eles não têm rentismo, aposentado não costuma guardar, ou se guarda muito pouco. Todo esse dinheiro entra na economia através de gastos. E com essa reforma, não é? Com essa reforma, a tendência, né? A tendência, se não aumentar o emprego, a tendência vai ser ainda redução de consumo. Né, redução de consumo, e os rentistas continuarão ganhando, terão seu pagamento garantido, enquanto que nós, trabalhadores que suamos, que geramos a riqueza desse país, né, o que tudo indica, ficaremos na mão se essa reforma passar, mas o que tudo indica, graças a Deus, essa reforma não vai passar. E outra coisa que eles dizem também é que a questão que tem poucas pessoas nascendo, a taxa de natalidade está baixa, o brasileiro está ficando idoso, mas assim, no espaço de 30, 40, 50 anos, não é? Essa disparidade aí de idade, ela vai voltar a ficar no nível, não é? Porque, não é? Nasce menos pessoas, né? A taxa de natalidade diminui, tende-se a se manter, então vai chegar um tempo que vai chegar meio que 1 para 1 ou 2 para 1, não é? Então, isso é uma questão temporária. E outra questão também, sobre essa questão da reforma da Previdência. O governo, não é, fez muita isenção fiscal. E eles não estão mexendo nisso daí. São bilhões. Praticamente o rombo da Previdência, ou aliás, da Seguridade Social, é exatamente o valor dos benefícios fiscais, que eles não abrem mão. Sem contar que esse pessoal, né, que tem representatividade, que é o pessoal da bancada rural, os ruralistas, eles, né, a grande maioria, né, a maioria não recolhe devidamente o imposto, não é? Fica inadimplente. Aí depois vem o governo todo bonzinho e faz o tal do refis, que é perdoar a dívida e refinanciar a prazo gigantesco. Entendeu? Então, assim, nós trabalhadores, estamos pagando por todos eles. Por todos eles. Outra coisa que interessante aqui, Levi atrela repasse de 126 bi à União a pagamento de BB, Caixa e Estados. O que acontece? O Tesouro, né, cedeu dinheiro para o BNDES, né, através dos bancos, operacionalizou diversas operações, né, operacionalizou diversos empréstimos, financiamento, né, taxa subsidiada. E o que acontece? O ministro, né, da Economia, o Paulo Guedes, quer que o BNDES repasse aí uns bilhões, aí, né, os 126 bilhões de volta para o Tesouro. Só que esse dinheiro não está no caixa do BNDES. Esse dinheiro está atrelado a outros bancos. Por exemplo, aqui bancos públicos, né?
Banco do Brasil, Caixa e Estados. Mas sim, inclusive o Bradesco também trabalha com linhas do BNDES. Isso daí eles não falam, eles não demonstram. E o que eles querem? Eles querem que os bancos, né, os bancos repassem para o BNDES, para o BNDES poder repassar para o Tesouro. E assim, né, seria um adiantamento, não é? E eu não vejo, tá? Eu sou da área financeira, eu não vejo como isso vai acontecer. Sendo bem sincero, eu não vejo como isso vai acontecer, como que o banco vai pagar, vai ter esse gap enorme aí, não é? E para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para pagar dívida, para pagar rentista, não é? Enquanto que o dinheiro está lá, não é, emprestado, que está gerando emprego, renda, tudo mais, né? Querem fazer o aporte, né? Querem que retorne para poder pagar, não é? Para poder pagar rentistas, certo? E aqui a notícia, né? O grande dia, né? Aprovação de governo Bolsonaro cai 15 pontos e vai a 34%, diz Ibope. Índice de aprovação é inferior ao de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma no mesmo período do primeiro mandato. Reprovação do governo subiu de 11% para 24%. Então, toda essa cagada que esse Bolsonaro, que esse governo anda fazendo, está repercutindo, tá tirando toda a popularidade dele, não é? Isso é um bom sinal, cada vez está mais difícil ele se manter, não é? Tá aqui, ó, saiu de 49 de janeiro, foi para 34, bom, né? Regular, saiu de 26, foi para 34, e ruim, péssimo, saiu de 11 e foi para 24. Né? E assim, o interessante é que ele sempre tenta colocar alguma notícia boa que aconteceu na economia, tudo mais. Mas assim, o povo não é bobo, não é? O povo já se ligou, não é? Que esse Bolsonaro aí, que ele não sabe do que ele fala, não sabe o que ele está fazendo. Inclusive, né? Quando, né? Falava que tinha alguns assuntos, né? A tratar. Não é? Ele sempre falava que ia ter os postos Ipirangas dele, né? Mas não adianta nada você ter o seu posto Ipiranga se você não entende do assunto. Por exemplo, tem lá o aprendiz. O aprendiz ele tem um conselheiro, Roberto Justus, né? Do aprendiz ele tem o conselheiro dele. E o conselheiro dele entende tanto quanto ele da área. Então o conselheiro pode dar o conselho para ele e ele que entende da área vai poder dizer sim ou não, vai ter o poder de decisão. Mas a partir do momento que chega o Paulo Guedes e fala assim, Bolsonaro, tem que fazer isso, aquilo, que conhecimento o Bolsonaro tem para poder questionar ele? Zero. Ele vai ter que baixar a cabeça e dizer amém, né? E a decisão vai para quem? A decisão vai pro Bolsonaro, não é? É a mesma coisa, você vai lá numa consulta médica, você não vai lá questionar o médico vai falar o que você tem lá, tudo mais, e você vai acreditar nele. Se você duvidar, você vai pedir uma segunda opinião, mas você vai ter que acreditar nele, porque você não é formado na área, você não tem conhecimento da área. Se ele errar o diagnóstico, né? É claro que tem as punições e tudo mais, mas se ele errar o diagnóstico, quem se ferra é o paciente que sofre, né? Pelo erro do médico, não é? E então é isso, né? Se você é médico e você vai consultar com outro médico, você já vai ter mais ou menos uma noção do que é e tudo mais. Então assim, Bolsonaro, ao que tudo tem indicado, não tem condições de ser presidente, não tem condições nenhuma, não é? Ele mesmo diz no discurso dele que ele não acreditava que ele iria ser eleito presidente. Então estamos aqui, né, de fato, de um aventureiro, né? Tem um aventureiro no poder. Infelizmente, milhões de brasileiros botaram confiança nesse senhor aí que, né, nada entende sobre o que ele está fazendo na presidência. Então é isso, pessoal.
Tem o meu canal lá, Artigo 5º, canal Artigo V. Dá uma olhadinha lá também, se inscreve lá, tá? Dá essa força também. E até mais, se Deus quiser.